Olá! Começa agora o Ministério Público em Ação, programa que traz tudo o que você precisa saber sobre direitos e cidadania. Hoje, nosso destaque é a nova lei de combate à violência política contra a mulher e seus impactos nas eleições de 2022. E mais, internação involuntária de dependentes de álcool e drogas. Quais os critérios para que possa ser realizada? Também vamos trazer explicações sobre a homofobia e transfobia, como essas práticas foram criminalizadas e qual a penalidade para o infrator. E ainda, SUS, seus serviços são sempre gratuitos para o cidadão? Eu sou João Lino Cavalcante e esta é uma produção do Ministério Público do Tocantins, em parceria com a TV Assembleia. Os serviços de saúde do SUS são sempre gratuitos. Não há exceção para essa regra. Acompanhe. No Brasil, a Constituição Federal estabelece a saúde como um direito do cidadão e afirma que é dever do poder público garantir o acesso de todos a esse direito, de forma plena e igualitária. Por essa razão, os serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS, são totalmente gratuitos. Desde os mais simples, como consultas, até os mais complexos, como o transplante de órgãos. É crime exigir ou solicitar o pagamento de taxa ou qualquer valor para realização de consultas, exames, cirurgias, anestesias, internações, curativos, acompanhamento pós-operatório ou outro procedimento necessário ao tratamento do paciente. O Ministério Público do Tocantins zela pela aplicação das leis. Se você foi vítima dessa cobrança ilegal, denuncie. Ligue 127 ou acesse www.mpto.mp.br. No quadro MP Entrevista, trazemos informações sobre a Lei de Combate à Violência Política contra a Mulher, que foi sancionada em agosto de 2021 e terá impacto sobre as eleições deste ano. Estamos a 4 meses das eleições 2022 e o pleito desse ano será o primeiro em que as mulheres candidatas contarão com uma proteção especial. A Lei número 14.192, de agosto de 2021, que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. E para conversar sobre esse assunto, convidamos a promotora de justiça, doutora Isabelle Figueiredo, e a coordenadora do programa Mais Mulher, Mais Democracia, do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, juíza Edissandra Barbosa da Silva Lourenço. Sejam bem-vindas, doutoras. Muito obrigada. Doutora Isabelle, para começar, que violência é essa que a lei veio coibir? E mais uma questão, essa lei ajuda a colocar a candidata mulher em condições de igualdade com os candidatos do gênero masculino? João, a violência política contra a mulher, ela é uma violência política que acontece em várias fases. Ela acontece desde o momento da escolha da candidata. Então, por vezes, os partidos políticos optam por escolherem mulheres que, apenas para preencher aquele número, aquele percentual mínimo exigido pela legislação eleitoral, optam por escolher mulheres que não têm chance real de ganhar a candidatura para preservar as vagas para os candidatos masculinos. Então, desde já, é uma violência ali velada. Mas existe uma violência mais escancarada. Nós chegamos a ver, por exemplo, deputadas que foram assediadas sexualmente em ambiente de plenário, né? Inclusive com relação com consequências de exclusão daquele deputado ao final do processo dentro da própria Assembleia Legislativa. Então, a violência política contra a mulher, ela passa, além do aspecto, digamos assim, de assédio sexual, de exclusão da escolha, até e inclusive em assassinatos. As mulheres são silenciadas por via de assassinato dentro da política. Doutora Edissandra, a lei de combate à violência política contra a mulher também alterou outras leis, né? Entre elas o Código Eleitoral. Em que ponto trará mudanças para a campanha ou para a própria propaganda eleitoral do pleito desse ano, 2022?
João, o Código Eleitoral ele foi alterado pela Lei 14.192 no tocante à propaganda eleitoral, porque ele estabelece uma série de condutas que não são toleradas na propaganda eleitoral. E essa nova lei de combate à violência política contra a mulher, ela inseriu um inciso a mais, que determina que não será tolerada a propaganda que deprecie a condição de mulher ou estimule qualquer discriminação em razão do fato de ser mulher, em razão da raça, em razão da etnia ou em razão da cor. Então houve essa alteração que já será aplicada na propaganda eleitoral deste ano. Doutora, essa alteração no Código Eleitoral estabelece o aumento de pena caso a propaganda partidária com conteúdo discriminatório seja veiculada nas redes sociais, também na TV e no rádio. Gostaria que a senhora comentasse sobre isso. Essa propaganda com conteúdo discriminatório, ela pode caracterizar uma difamação, uma injúria, uma calúnia. E nessas hipóteses, se caracterizado algum desses crimes, a nova lei de combate à violência política contra a mulher, ela previu um aumento de pena. Alterou, já existia algumas causas de aumento de pena, mas eram limitadas a 1/3. Ela alterou, agora a causa de aumento de pena é de 1/3 até metade. Nessas hipóteses, na hipótese de divulgação por meio da internet, de redes sociais, rádio, televisão, e especialmente porque nós sabemos que o alcance desses meios é muito mais amplo, muito mais abrangente. Então, mais uma vez, a intenção do legislador de ampliar a proteção à mulher na campanha eleitoral e durante o exercício do mandato eletivo também. Perfeito. Doutora Isabelle, em algumas situações, a violência política contra a mulher durante a campanha eleitoral poderá configurar crime, né? Eu gostaria que a senhora comentasse quais são essas situações e qual a penalidade que o autor está sujeito. A doutora Alessandra até acabou de dizer, uma das principais situações é essa dos crimes contra a honra. Então, isso já existia, mas isso sofreu esse aumento de pena. Então, difamação, injúria, calúnia. Normalmente, esse crime afeta a mulher vai muito voltado à condição da mulher, de ser mulher, ou daquilo que se julga como sendo impróprio para a condição feminina. Então, é sempre muito comum que se associe de forma depreciativa à mulher o exercício de determinadas profissões, a ausência de cuidado do lar, a ausência de cuidado da condição de esposa. Todas essas condições são afetas à condição feminina e tidas como, se não bem desempenhadas, uma desqualificação dessa mulher. E é isso que a gente quer a todo custo evitar, né? Nós temos que perceber que a relação de cuidado familiar e de cuidado com a sociedade, ela é do homem e da mulher e não exclusivamente uma condição feminina. Doutora, aproveitando esse gancho da senhora, eu gostaria de um comentário de vocês duas sobre esse assunto. Essas mudanças recentes no Código Eleitoral, com relação à preocupação com a violência, né, política contra as mulheres, o quanto isso é importante para a questão da valorização do gênero, do empoderamento da mulher, inclusive a própria participação, uma maior participação efetiva das mulheres na política? Eu gostaria de um comentário pessoal de vocês duas. Doutora, quer começar? Posso começar. Infelizmente, ainda há necessidade de leis para assegurar direitos que são básicos, né? Como a não violência política contra a mulher, né? E essa lei é um importante avanço. Esperamos que ela seja realmente cumprida. Para isso, nós precisamos contar também com o auxílio das vítimas, né, doutora Isabelle? Para denunciar as condutas violadas, para que possamos tomar as medidas necessárias para esse combate. Mas é importante, nós temos a questão da violência política contra a mulher, ela vem sendo debatida em âmbito mundial. São diversas resoluções da ONU que tratam dessa matéria e o Brasil, com essa lei, ele deixa de fazer parte de um quadro restrito de países da América Latina que não dispunha de nenhuma legislação específica para a prevenção e combate da violência política contra a mulher. É importante a doutora Alessandra dizer isso, porque embora o Brasil não tinha nenhuma legislação nacional que tratasse sobre a violência política contra a mulher, mas, por exemplo, o Tocantins é um dos poucos estados no Brasil que tem o Estatuto da Mulher Parlamentar.
E esse Estatuto da Mulher Parlamentar trata muito sobre essa violência política contra a mulher. E a gente, quando fala de violência política contra a mulher e da questão crescente, nós tivemos um caso na Bolívia, um caso de assassinato, né, de uma deputada na Bolívia, que chamou muita atenção na América Latina, exatamente porque a defesa da fala, dos argumentos dela no plenário da Casa Legislativa era o tempo inteiro questionado, e a forma de silenciá-la foi com o seu homicídio. A gente sabe que isso tem sido, inclusive, questionado no Brasil sobre algumas parlamentares que foram mortas recentemente, e se isso não foi uma forma de silenciá-las porque a fala incomodava. Nós tivemos esses dias recentemente ameaças, né, de outros parlamentares homens sobre mulheres que falavam em plenário e que foram ameaçadas de apanhar, foram ameaçadas de serem silenciadas. E é a virtude da lei está exatamente aí. Essas mulheres não precisam só entrar na política, elas precisam ser ouvidas, é preciso dar uma ouvida qualificada a essas mulheres. Os partidos não precisam só cumprir uma cota, eles precisam dar espaço para que essas mulheres discutam ideias e tragam efetivamente uma igualdade dentro dessa democracia tão buscada por nós. É verdade. Doutora, a lei das eleições também foi alterada, não é verdade? A partir da lei de combate à violência política contra a mulher. Que garantias ela passou a trazer? A garantia fundamental aí, vamos dizer, a garantia macro, é de uma participação política feminina livre, mais livre de discriminação. Então, aquilo que a gente falou sobre, você cria mecanismos para garantir a efetividade de um direito. Por exemplo, você aumenta a pena, você proíbe a conduta discriminatória. O que se quer aí é garantir à mulher que ela participe da eleição, que ela realmente participe de forma ativa. Nós não queremos mais que as cotas previstas na legislação sejam ocupadas por mulheres que não têm vontade política, que estão ali apenas para cumprir um número. Nós queremos que líderes comunitárias, mulheres que tenham reconhecimento naquele meio social, se lancem sem medo, que elas possam falar, que elas possam discutir suas ideias. A garantia da mudança na legislação é exatamente essa, dar a essas mulheres a capacidade de atuar de uma forma ativa nas eleições. É isso que se quer. Perfeito. Doutora Edissandra, para a gente finalizar, a lei dos partidos políticos também passou por alteração a partir da lei de combate à violência política contra a mulher. Quais foram essas principais alterações, doutora? A lei dos partidos políticos ela foi alterada no sentido de determinar aos partidos políticos que insiram nos estatutos, entre as normas, já existe uma relação de normas que devem estar contida no estatuto, e a Lei 14.192, ela inseriu uma nova norma, que devem estar contida no Estatuto do Partido Político, que é a norma que preveja o combate, a repressão e a prevenção de violência política contra a mulher. E também determinou que os partidos políticos adequem seus estatutos no prazo de 120 dias a partir da lei, a partir de agosto do ano passado. Perfeito. Bom, a gente chega ao fim do nosso quadro de entrevistas. Queria agradecer a participação das duas e passar a palavra para as considerações finais. Doutora Edissandra. Como eu falei, essa lei traz um importante avanço e precisamos torná-la efetiva. Precisamos fazer com que ela não seja só uma lei simbólica, mas que realmente seja cumprida e que garanta a igualdade de condições para homens e mulheres na disputa dos cargos eletivos e no exercício do mandato também, porque a lei aplica-se também durante o exercício do mandato eletivo das mulheres. Perfeito, doutora Isabelle. Eu acho que a doutora Sandra falou tudo, assim, o espírito da lei e o espírito que move uma democracia mais eficiente é esse, é da gente trazer a participação das várias visões de mundo. Nós sabemos que homens e mulheres têm visões diferentes, mas essas visões podem ser complementares. O que a gente quer é que os cargos de decisão sejam ocupados por diferentes visões para que a gente tenha uma democracia efetiva.
Então, mulheres participem, queiram falar, queiram ser ouvidas. Nós precisamos disso, nós precisamos de uma equidade maior na divisão do poder do Estado. É isso. Perfeito. Bom, agradeço imensamente a participação de vocês duas aqui sobre um assunto riquíssimo, muito importante e presente, né, na nossa vida em comunidade, enfim, é um assunto que tem que estar presente. Bom, e a gente encerra relembrando que se os seus direitos ou os interesses da sua comunidade foram violados, procure o Ministério Público do Tocantins. Ligue 127, envie mensagem para o WhatsApp 63 99100 2720 ou acesse www.mpto.mp.br. Na ausência de uma legislação específica de combate à homofobia e transfobia, coube ao Supremo Tribunal Federal criminalizar estas práticas. Quem traz explicações sobre o assunto é o promotor de justiça Ayrton Amilcar Machado Momo. O crime de homofobia ou o crime de transfobia, ele está previsto lá na Lei 7716 de 89, que é a lei que prevê os crimes de racismo, certo? Lá no artigo 20, que tem uma pena de 1 a 3 anos de reclusão. Este crime, que inicialmente foi delineado apenas para o preconceito e a discriminação de raça, cor, religião, etnia, ele teve a sua tipicidade aumentada, ampliada, por força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou no mandado de injunção 4733, que essa tipificação, essa lei penal incriminadora, ela fosse também estendida às discriminações por orientação sexual e condição sexual, quer transfobia, quer homofobia. É muito interessante que o Supremo Tribunal venha a suprir essa omissão do Congresso Nacional em criminalizar essas condutas, porque a Constituição Federal prevê, estabelece que o Estado brasileiro precisa proteger todas as pessoas de quaisquer discriminações. É impossível viver em uma sociedade onde as pessoas que são iguais por determinação constitucional possam ter os seus direitos feridos, violados, maculados por condutas de outras pessoas que se acham melhores, diferentes, superiores, não é? E não existem pessoas superiores numa democracia. Numa democracia, todos são iguais perante a lei. E é para preservar esta igualdade de direito de todos os cidadãos perante a lei, é que o Supremo Tribunal Federal veio a suprir esta omissão e determinou então que os crimes de racismo fossem estendidos também, a criminalização do racismo fosse estendida também aos crimes de transfobia. Existe uma unidade do Ministério Público próxima de todo cidadão. Hoje vamos conhecer as promotorias de justiça de Colinas do Tocantins. Na Avenida 7 estão as promotorias de justiça de Colinas do Tocantins. Lá, em uma sede recém-reformada e ampliada, são atendidos cidadãos da própria cidade e também de Bernardo Saião, Brasilândia do Tocantins, Couto de Magalhães, Juarina e Palmeirante, que formam a comarca. Quando precisar, as promotorias de justiça de Colinas do Tocantins estão de portas abertas. Fique sabendo, dependentes de álcool podem ser internados de forma involuntária, mas essa é uma medida excepcional sujeita a regras. Confira no VT. Muitas vezes, vulnerável e incapaz de cuidar de si e de procurar ajuda, a pessoa dependente de álcool e drogas pode ser internada para tratamento de forma involuntária.
ou seja, sem o consentimento ou até mesmo contra a sua vontade. A internação involuntária está prevista na Lei nº 13.840, de 5 de junho de 2019, que também define uma série de regras para que ela aconteça. Esse tipo de internação precisa ser autorizada por um médico e tem prazo máximo de duração de 90 dias, podendo ser interrompida antes por decisão da família do paciente. E, é claro, a unidade de tratamento psiquiátrico terá que prestar seu serviço de forma humanizada e dentro dos parâmetros legais de assistência ao paciente. Cada internação psiquiátrica e sua alta médica deve ser comunicada pelo estabelecimento de saúde ao Ministério Público, no prazo de 72 horas. E, muito importante, a internação involuntária é medida excepcional, que só deve acontecer quando outras opções de tratamento se mostrarem insuficientes. Se souber de alguma irregularidade sobre esse tipo de serviço, procure o Ministério Público do Tocantins. Ligue 127 ou acesse www.mpto.mp.br. Chegamos ao fim de mais um programa Ministério Público em Ação. Obrigado pela atenção e até o próximo programa.